você está no canal Espiritualidade Boas Histórias. Para você aí que prestigia o nosso canal, fica aqui o nosso abraço, nosso agradecimento. Para você que está chegando, que curtiu as nossas boas histórias, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal. Sabe, tem algumas histórias que a gente recebe que são realmente mágicas. Pois eu vou contar uma história chamada O Espírito Amarrotado. Já viu a camisa amarrotada? Pois é, no caso aqui o espírito que está amarrotado. Começa assim. Luiz era um cara legal. Ele só queria o bem de todo mundo e curtia a natureza, os bichos, os amigos. Ele costumava usar uma camisa velha, Tinha camisas velhas de todas as cores, o Luiz. Os cabelos longos, uma bolsa tiracolo, cuja correia de couro vivia pendurada no ombro. Estudante da área de tecnologia, o ideal de Luiz era criar coisas que facilitassem a existência de todos, assim como aplicativos e máquinas que barateassem o custo de vida e garantissem e gerassem conforto. Crente na existência do Espírito Eterno, o Luiz tinha em mente que nossa breve passagem pela vida fazia parte de algo maior, que ele estava aqui trabalhando para construir uma melhor versão de si mesmo e que, através da experiência, interagindo com o semelhante, ele desenvolveria as virtudes de que seu espírito necessitava para fazer por merecer a convivência com outros espíritos virtuosos. Não é assim que a coisa funciona? A Terra é uma escola. A gente está aqui para aprender o amor. Mas o aprendizado é a base da experiência, do contato com o outro. É impossível você se tornar tolerante sem exercitar tolerância. Do mesmo jeito, você se tornar paciente ou persistente se você não exercitar a paciência e a persistência. Você vai vivendo essas experiências até que essas virtudes se interiorizem em você. Até que o hábito de ser paciente, por exemplo, faça de você uma pessoa paciente. Luiz sabia que a maior riqueza do ser humano é a paz de consciência. Por isso, ele não se apegava em nada material, para que as coisas materiais não passassem a ser sua maior riqueza no lugar da paz. Olha só que sacada legal, Luiz. Tem pessoas que começam a lutar, a ganhar dinheiro, a ser bem-sucedidas, e aí elas começam a juntar coisas. E fica aquele monte de coisa juntada na vida do sujeito, e o sujeito preocupado com aquilo. Essas coisas roubam a paz dela. Por isso que o mestre nos fala que para a gente pegar o nosso tesouro e colocar ele no lugar onde a ferrugem não leva ele embora, nem os ladrões roubem. Um lugar onde a gente pode ficar preocupado com o nosso tesouro. Aí no caso do Luiz era a paz, o tesouro dele. Ele era daqueles que dava outra face quando era ofendido, que não se importava que levassem a capa após terem levado a túnica, que andava 2 milhas, caso tivesse sido obrigado a andar uma, que não se importava em pedir perdão sempre que pisava no tomate com alguém, e que não perdoava 7 vezes apenas, mas 70 vezes 7. Como todo mundo, Luiz sonhava em encontrar o amor, e na procura achar alguém com quem pudesse compartilhar seus sonhos e conversar sobre as coisas que o empolgavam, alguém que fosse parecido com ele e que compartilhasse seus ideais. De férias, Luiz lutava para vencer uma trilha que dava no alto de uma montanha, acompanhado por um guia e mais uma dezena de aventureiros amadores, quando parou exausto diante de um riacho, de onde bebeu uma poção de água cristalina. Uma moça, então, a Manuela, se aproximou dele e sorriu para Luiz. "Sabe que você é bonitinho?" Ele sorriu em retribuição ao elogio. "Olha, estou procurando uma boa companhia. Será que é você, Luiz?"
Aí o Luiz, muito engraçado, virou para ela e falou assim: só testando para ver, né, Manuela? Eles terminaram a subida e do alto da montanha, Luiz se admirou com a beleza da paisagem que se abria magnífica diante de seus olhos. Você gosta, não é? O olhar de Luiz se voltou para Manuela. Do quê? Da natureza. Luiz esticou o braço, oferecendo a mão a Manuela. Toma, Manuela, minha mão, né? Deixe que eu mostre para você o que eu estou vendo. O que ele quis dizer com isso, né? Tem pessoas que estão em lugares lindos, no meio de um parque, uma praça, né? Aí o sol nasce, o sol se põe, e a pessoa não repara. Ela não repara a beleza daquilo ali. Né? Ela não vê. Ela está com os olhos voltados para as suas preocupações. E o Luiz não. O Luiz via as belezas do mundo. Ele queria mostrar essas belezas para a Manuela. Né? Bom, a Manuela deu a mão para o Luiz, que apoiou a mão que estava livre no tronco de uma árvore frondosa. Feche os olhos, Luiz pediu a Manuela. E assim que eles se fecharam, ela passou a sentir usando os sentidos do Luiz, que por sua vez estavam ligados aos sentidos da árvore. Quer dizer, o Luiz, ele era um médium, um mediador. Né? O que é um médium? Ou um mediador? É aquele que serve de ligação entre duas coisas. Então o Luiz pegou a Manuela e ligou ela à árvore. Né? Ela olhava para a árvore, não via muita graça na árvore, né? Mas ela não via a árvore como o Luiz a via. Né? Aí o Luiz deu um jeito que ela visse. Bom, o que aconteceu então? A Manuela então passou a sentir a água sendo retirada do solo pelas raízes e subir pelo tronco até as folhas. Ela sentiu as folhas absorvendo a luz do sol. Olha que incrível isso. Através da clorofila. Né? Ela sentiu o gás carbônico ser absorvido. Né? Manuela era o movimento da reação química, ou seja, a fotossíntese, que é esse processo de tirar o gás carbônico da atmosfera e transformar ele em açúcar e liberar o oxigênio, é a fotossíntese. Né? Então a Manuela, ela estava ali no meio daquele processo ali, daquela reação química, que deu como resultado o açúcar que alimentava a árvore e a liberação do oxigênio para o meio ambiente. Incrível, né? De volta a si mesma, a Manuela soltou um grito, né? Rompendo o transe. O que fez, né, com que arregalasse os olhos, quando ela se deu conta que havia voltado ao próprio corpo e que Luiz estava também de olhos arregalados para ela. Um tanto sem graça, Manuela abriu um sorriso trêmulo. Né? Imagina a gente, a nossa consciência, no meio de uma reação química a grande velocidade. Né? Louco, né? Ela vira para o Luiz e fala assim: olha, talvez eu não seja a companhia ideal para você, Luiz. Eu não estou pronta para interagir com a natureza do jeito que você está acostumado a interagir. Interessante, né? Bom, Manuela fez o Luiz se lembrar de uma outra moça com quem ele teve um rolinho, a Ângela. Até que as coisas entre eles iam bem, quando então Luiz esperava por ela na sala da casa da Ângela, que estava aprontando para sair, e aí ele passou a ouvir um cochicho, e meio que sem querer, a ver pelos olhos de uma aranha pendurado num canto da parede do quarto dela. Vê se pode, o cara está vendo a mediunidade dele, né? Ele usa os animais, né? As plantas, as árvores, né? Ele usa a árvore. Aí ele olhando pelos olhos da aranha, né? Eu não sei se a aranha, quais as capacidades da aranha, mas o mediunismo dele possibilitou que ele, além de ver, ouvisse também a menina, a Ângela, conversando com a mãe. E a mãe dela está assim: seu amigo tem a maior cara de pobre, minha filha. A menina retruca: pobre também é gente, né, mãe?
A mãe ataca. Mas não da espécie de gente que eu quero como namorada da minha filha, entendeu? Ixi. Bom, aquela experiência ensinou a Luiz que nem sempre somos a companhia ideal para alguém num determinado momento, pois estamos além ou aquém desse alguém. Ou muito pobre de dinheiro, ou rico demais, ou miserável de espírito, ou pleno de espiritualidade. Mas isso não invalida em absoluto o nosso encontro. Muito pelo contrário. Vai que no encontro é que acharemos o estímulo, o exemplo necessário para caminhar até alcançarmos a riqueza, seja material ou espiritual, que almejamos. Não é verdade? O fato é que a Ângela disse à mãe que ficaria feio se ela desse uma desculpa para não sair com o Luiz. E eles acabaram saindo, visivelmente incomodada com a situação. Luiz libertou-a do constrangimento quando disse que havia visto pelos 8 olhos de uma aranha quando a mãe reclamou dela da amizade. Aí ele falou, olha, eu vi sua mãe reclamando de mim. Ah, viu como? Através dos 8 olhos de uma aranha que estava pendurada no teto seu. Aí a menina riu, né? Ele falou, cara, que isso, que loucura. Ângela não sabia se chorava por causa do preconceito da mãe ou se ria da aranha de 8 olhos. Porém, como a verdade havia sido dita sem ofensa, a admiração dos dois um pelo outro ficou preservada, né? Quem sabe um dia Luiz seria rico e satisfeito essa condição para que ele pudesse sair com a Ângela, talvez rolasse alguma coisa entre eles, não é verdade? Quem sabe um dia Manuela, né? Se toque que nós fazemos parte da natureza e ela decida se integrar à rede vital e assim passar a poder mergulhar usando o corpo dos peixes e voar nas asas dos pássaros. E assim, ela e Luiz, quem sabe, poderão partilhar a consciência de um polvo em uma descida para o fundo do mar ou de uma libélula em pleno voo. Seria legal, né? De volta às aulas na faculdade, Luiz conversava alegremente com os amigos quando a jovem professora de TI, né, Tecnologia da Informação, entrou na sala. Elegante, bem vestida, sapatos de salto, corte de cabelo impecável, todos ficaram impressionados com a estampa dela. Porém, apesar de saber que havia causado o desejado impacto na turma, né, ela chegou arrebentando, não deixou de notar o jovem cabeludo que não tirava os olhos dela. Como se chama? Luiz. Muito bem, Luiz. Vá para o seu lugar, por favor. Luiz perdeu o rebolado e saiu de fininho sob os olhares dos outros alunos que riam dele, até dar com a carteira onde se sentou. Depois desse primeiro contato, antes de um feriado, Luiz esperou que a sala esvaziasse e abordou a professora. A senhora tem algum compromisso para o feriado? Ela riu um riso sarcástico. Vou passear no iate do meu namorado, Luiz. Outra vez, Luiz perdeu o jeito e, como não falava nada, ela falou. Por que você está perguntando? Aí ele, nada demais, não. Ela então abriu ainda mais o sorriso. Esticou os braços e pousou as mãos sobre os ombros de Luiz. Você está louco comigo, né, Luiz? Os lábios rubros e carnudos dela foram se aproximando perigosamente dos lábios dele, né? Se me quiser, querido, vai ter que melhorar a sua aparência, pois você é um homem amarrotado. E eu não gosto de homens assim, compreendeu? Ele sorriu um pequeno sorriso. Sabe o que é, professora? Eu não tenho iate, né? Porque ela falou que ia ser no feriado para passear com o iate do namorado, né? Ela respondeu, comigo guiando você, querido, em breve vai ter. Aí ele pergunta, e como fica o seu passeio no feriado? E ela responde, é evidente que não posso levar você, né, Luiz? Portanto, eu e você vamos fazer um outro passeio. Luiz apertou o botão lá do interfone, né? E o rosto de um homem mal encarado apareceu no vídeo. O que você deseja, meu filho? Eu sou o Luiz. A Maria está esperando por mim, né? A Maria é a professora de TI dele, né? O portão se abriu. Luiz caminhou até o elevador e subiu para a cobertura. Saiu do elevador, caminhou lentamente até a porta do apartamento e ficou esperando que a porta se abrisse. Vamos entrar, querido. Maria estava linda, elegante como sempre, enquanto Luiz usava uma camisa um pouco menos velha do que costumava usar e calçava um par de tênis.
A professora de TI então, apresentou Luiz ao pai e à mãe. Esse é o rapaz de quem falei. Eu vou me casar com ele. Luiz ficou sem saber o que dizer. Pois mal conhecia Maria, contudo não precisou dizer nada, pois Maria é dessas pessoas que falam por ela e pelos outros, tamanha sua inteligência. Uma vez sentada à mesa, Maria foi logo dizendo: como eu lhe disse, Luiz, vou desamarrotar você. Maria, a partir de então, colocou Luiz nos trilhos do sucesso, apertou o mais que pôde para que ele estudasse, arrumou-lhe roupas melhores, conseguiu um emprego para ir na empresa do pai e fez com que Luiz aprendesse boas maneiras. Luiz fazia tudo o que Maria queria. Ela o conduzia pela mão, ou pelo menos ela acreditava assim. Maria pediu para que ele parasse de bancar o pobre coitado, já que tinha como hábito ajudar Deus e todo mundo. Que investisse mais em si mesmo, no visual da carreira, que ganhasse dinheiro e tivesse coisas, pois assim seria um homem poderoso e poderia mandar nos outros, assim como ela mandava, inclusive nele, pois não havia prazer maior no mundo. Maria. Antes do casamento, porém, o antigo namorado de Maria, aquele da lancha, procurou a família dela, inconformada em perder a namorada para o Luiz. Os pais de Maria então chamam a filha. Vocês, pais de Maria, têm a obrigação de alertá-la que não pega bem uma moça como ela se casar com um homem amarrotado. Os pais de Maria ponderaram a respeito do assunto e chegaram à conclusão que o antigo namorado da filha estava certo. E como Maria, por mais que tivesse tentado desamarrotar Luiz, era evidente que não havia conseguido, e ela se viu obrigada a largá-lo. Coitado Luiz. Luiz é um cara que a Maria não deu conta de desamarrotá-lo. O casamento dela com o Luiz dançou. Aí a Maria casou com o antigo namorado. A vida passou e um dia Maria fez a passagem para o plano espiritual. Chegando lá, foi amparada pelos parentes que antecederam. Quando Maria verificou, para o seu assombro, que estavam todos amarrotados. Mas olha que coisa curiosa, Os parentes da Maria, o cara chega lá, todos eles amarrotados. Todos ali pareciam usar vestimentas que não foram passadas a ferro, que haviam sido estendidas no varal após saírem na máquina de lavar roupa. E ferro nada, Maria foi levada para dentro da casa familiar, onde veio a conhecer o quarto em que passaria a dormir, e diante do espelho de corpo inteiro da porta do armário, viu que ela também estava amarrotada. E não era pouco. E por mais que tentasse se desamarrotar, puxando a roupa de lá para cá, tentando colocar o tupete no lugar, ajeitando o cabelo, ou segurando as rugas com as mãos, ela sempre terminava amarrotada do mesmo jeito ou pior. Maria então pergunta por Luiz e descobre que ele ainda está vivendo na superfície do planeta entre os vivos, e pede para acompanhar uma caravana socorrista cujo intuito era evangelizar os espíritos dos desencarnados que se recusavam a deixar suas antigas vidas, fingindo estar encarnados, e assim fazendo-se animarem a viver uma nova vida como espíritos livres da carne e compromissados com Jesus. Pois está escrito, e é sabido, que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, muita gente está perdida na vaidade, no orgulho, na raiva, no ódio. E muita gente, muito trabalho. A messe é grande. E os trabalhadores do Cristo, aqueles que estão animados a fazer com que essas pessoas se achem, e passem a caminhar pela estrada do amor, são poucos. Então, vira e mexe, as equipes de trabalho do Cristo vêm do plano espiritual para a Terra, catar os espíritos que estão aí perdidos, sem rumo, Muitos fingem que ainda estão encarnados, não aceitam a morte de jeito nenhum. Aí esses trabalhadores chegam, os caras são meu irmão,
A vida continua em outro lugar. Aqui não é vida para você. Né? Aqui você já terminou o seu trabalho. Aqui não tem muita coisa que você possa fazer. Mas tem muita gente esperando pela sua colaboração. Começando pelo Cristo. Né? Tem muita gente aí nas trevas, tem ignorância, presos a sentimentos inferiores. E vai com a palavra sua, pode tirá-los dessa situação. Né? Essas caravanas chegam, aqui é o nosso plano, os espíritos se espalham e vêm falar na nossa orelha, né? Vamos ajudar, vamos praticar a caridade. Né? Falam não apenas com os espíritos desencarnados que estão iludidos, ainda cegos para a vida espiritual, mas também com os encarnados, né? Para que a gente deixe os sentimentos inferiores e passe a adotar sentimentos mais nobres, como o amor. Né? Bom, aí a Maria entra numa caravana socorrista, vem para a Terra, né? Atrás do Luiz. Ela queria saber como é que ele estava, porque ela gostava do Luiz. Né? Como na existência carnal dela não teve jeito de ficar com ela, porque o preconceito não deixou, porque ela era rica, o Luiz era pobre. Ela, no plano espiritual, pensou, quem sabe agora, né? Bom, a viagem até a Terra foi rápida. Um dos trabalhadores da caravana pegou Maria e a guiou até onde o Luiz se achava, ajudando na sopa na casa de caridade, segundo o guia. Puxa vida, pensei que ele havia deixado isso. E por quê, minha irmã? Porque eu fiz de tudo para que ele se colocasse em primeiro lugar em sua própria vida. O guia sorriu. E quando ele e Maria chegaram à casa de caridade, ela se admirou de Luiz, mas não pelo que ele estava fazendo, mas porque ele não estava mais amarrotado. Vendo o choque sofrido pela guiada, o guia correu para acudir a Maria, né? Maria, o mundo dos espíritos é onde acontece a verdadeira vida. Minha irmã, nele a venda é tirada dos nossos olhos e passamos assim a ver a verdade. E a verdade é que o Luiz passou a vida seguindo o exemplo de Jesus. Por isso, ele não é um espírito amarrotado, o que não é o seu caso. Atordoada, Maria se virou para o guia e perguntou, ai meu Deus, e como é que eu faço para que o meu espírito seja igual ao dele? O guia sorriu. Você está, né? Está na companhia de uma caravana de operários do Cristo, que tem a missão de estimular nossos irmãos, que insistem em tapar os olhos para não verem, a abrirem os olhos para a vida do Espírito. Se entrar para a nossa turma, vai perceber que com o trabalho vamos desamarrotando. Quando menos amarrotada for se tornando, mais próximo estará do Luiz, até o dia em que ele poderá sentir e vice-versa, pois vocês terão entrado em sintonia. Maria, então, compreendeu que de nada adiantava uma vestimenta, ou seja, o corpo físico imaculada, né? Uma vestimenta imaculada, se a alma estivesse amarrotada. Gostaram da história? Boa história, né? Uma história mágica. Né? A história fala daquela túnica nupcial, né? O Cristo fala na Bíblia, né? Está lá no Novo Testamento, né? O Cristo fala que não será possível a gente entrar no banquete sem a túnica nupcial, né? Aí, no caso, a túnica está um tanto quanto amarrotada, não é verdade? Né? Então, a gente tem que dar um jeito de desamarrotar a nossa túnica. Só que as coisas são invertidas quando fala entre plano material e espiritual, né? A Maria, ela via o Luiz todo amarrotado. Por quê? Porque ele não tinha missão do tamanho da missão que ela achava que ele teria que ter. Porque ele trabalhava na casa, assistencial, ele fazia sopa, ele cuidava dos pobres, ele dava importância aos outros. Isso não dá dinheiro, não dá. Isso não dá poder, isso não dá prestígio, isso dá trabalho, mas também dá satisfação. E essa satisfação é que alimenta o nosso espírito, deixa ele gordinho, né, feliz, né? Essa satisfação é que desamarrota o nosso espírito. E a satisfação pelo bem que a gente praticou, pela colaboração que a gente deu para um irmão aflito, dentro das nossas possibilidades, é claro, né?
E a Maria não, a Maria vive o mundo, né? Para ela, o grande barato é ganhar dinheiro, ter poder, mandar. Ela fala, nossa, não existe prazer nenhum do que o prazer de mandar. Eu mando quando eu tenho dinheiro, eu tenho coisas. E o pobre do Luiz lá, o cara despojadão, né? Apesar da Maria, da história falar que a Maria tá mandando nele, que a Maria arrumou o visual dele, botou ele para colocar roupa chique e tudo mais, a gente percebe que o Luiz não entrou nessa onda, né? Que ele fazia isso para agradar a Maria, mas no fundo ele continuava a peleja evangélica dele, né? O autoaprimoramento. Ele continuava participando das atividades da casa assistencial, continuava fazendo o bem, né? Nunca na frente da Maria, porque senão ela ia criticá-lo. Por isso, até o bem, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer, para não ofender os outros, né? Por incrível que pareça, né? Porque existem pessoas tão materialistas, né? Que elas acham a prática do bem uma ofensa, né? Você está ajudando um rico a ajudar um pobre? Nossa Senhora, que coisa terrível, né? Um rico dá a mão para o pobre. O rico dá esmola para o pobre, né? O rico dá um serviço, mas isso é porque o rico é muito bom, né? Agora, aquele que dá sem esperar receber nada em troca, nem o reconhecimento, nem palmas, nem elogios, né? Não use isso para poder se promover, que faz de uma forma que uma mão não saiba o que a outra está fazendo, que ajuda secretamente, faz a caridade em silêncio. Esse aí está com Deus, né? Esse aí, o espírito dele está passadinho, a túnica dele está arrumada, branquinha, ele está pronto para sentar no banquete, encabeçado pelo Cristo, né? E poder comer a fatia do pão que o Cristo vai dividir, né? Com pão da caridade. Então essa história é mágica, né? E agora o legal da história é o susto que a Maria leva, né? Na hora que ela chega no plano espiritual, e ela que era tão preocupada da roupa estar amarrotada, ela vê que a roupa dela está muito amarrotada, que a roupa dos parentes dela está amarrotada. E ela quer vir, poxa, agora eu estou no outro plano, vou ver o Luiz, né? Então deu saudade, ela amava ele. Onde é que ele está? Não, ele está vivo na Terra. Então, o que ela faz? Ela pega uma carona. Com o quê? Caravaneiros do bem, né? Vão lá para a Terra evangelizar aqueles que estão perdidos, para ver, eles colocam um pouco de luz no caminho deles, né? Os orientam. Aí ela não se toca disso. A gente percebe que ela na ida, em momento nenhum, ela se toca de que ela está numa caravana do bem, né? O narrador da história que diz. Mas ela não se preocupou em perguntar: o que vocês estão fazendo? Por que vocês vão na Terra? Qual que é o objetivo? Não. O objetivo dela é passear, né? Ela não tinha essa preocupação em ajudar ninguém, né? Mas tanto é assim que ela chega, na hora que ela vê o Luiz, a primeira coisa que ela fala assim: como assim? Ele está com a roupa arrumadinha e eu estou aqui toda amarrotada. Olha a preocupação dela, né? Aí o caravaneiro vira e fala: olha, vou te explicar uma coisa aqui. Quanto mais bem você fizer, mais bacana vai ficar a sua túnica nupcial, né? Vai ficar lisinha assim, passar a fé, né? Toda bacana, né? Quanto mais você trabalhar pela caridade, mais próximo você vai estar do Luiz, até que vai chegar um dia que vocês vão estar juntos, né? Ligados em sintonia. É tudo que ela queria, né? Mesmo você estando nesse plano, eles estão no outro. Que é curioso, né? Porque quando eles estiveram no mesmo plano, poderiam ter ficado juntos, mas o preconceito não deixou. No entanto, apesar de estarem em planos diferentes, a caridade vai uni-los. Não é legal? E ela fala no final: poxa, né? É como até aquela frase de Jesus fala: de que adianta o homem ganhar o mundo se perder seu espírito, sua alma, né? Aí ela faz um trocadilho com isso, né? De que adianta você ter uma veste, você ter um corpo imaculado se o seu espírito está amarrotado, né? Antes de ter um corpo assim, você andar assim, não tão preocupado com a aparência, né? Com a riqueza, e procurar fazer o bem. Cara, mágica, né? Que história mágica, né? Espero que vocês tenham gostado. Bom,
Fique com Deus e até a próxima boa história.